Bem-vindo ao canal Encontrando Fatos. No vídeo de hoje iremos mergulhar a fundo em uma história eletrizante que marcou e ainda marca gerações. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe seu like para fortalecer, e vamos pro vídeo. Grécia, do berço da civilização ocidental à Grécia moderna. Imagine um país tão influente que suas ideias ainda moldam o mundo mais de 2000 anos depois. Um lugar onde nasceram a democracia, a filosofia, os Jogos Olímpicos e algumas das histórias mitológicas mais famosas da humanidade. Estamos falando da Grécia. Mas existe uma pergunta intrigante. Como a poderosa civilização que dominou parte do mundo antigo se transformou no pequeno país que conhecemos hoje? Neste vídeo você vai descobrir a fascinante trajetória da Grécia, desde suas origens na antiguidade até os dias atuais. Prepare-se para conhecer guerreiros lendários, filósofos que mudaram a história e um império que influenciou praticamente toda a civilização ocidental. A história da Grécia começa muito antes de Atenas e Esparta. Por volta de 3000 a.C., surgiu na ilha de Creta a civilização minoica. Os minoicos construíram enormes palácios, desenvolveram comércio marítimo e se tornaram uma das sociedades mais avançadas da época. Mais tarde surgiu a civilização micênica, conhecida por suas fortalezas e guerreiros. Foi nesse período que nasceram as histórias que inspirariam a famosa Guerra de Troia. Por volta de 1200 a.C., essas civilizações entraram em colapso. A Grécia mergulhou em um período conhecido como Idade das Trevas grega. Mas das cinzas surgiria algo ainda maior. Com o passar dos séculos surgiram as famosas cidades-estado gregas. Cada cidade possuía governo, exército e cultura próprios. Duas delas se destacaram acima de todas: Atenas e Esparta. Atenas tornou-se o centro da filosofia, arte e democracia. Foi lá que nasceu um dos primeiros sistemas democráticos da história. Já Esparta seguiu um caminho completamente diferente. A sociedade espartana era baseada na disciplina militar. Os meninos iniciavam treinamento de combate ainda crianças. O objetivo era criar soldados capazes de enfrentar qualquer inimigo. Enquanto Atenas valorizava o conhecimento, Esparta valorizava a força. As duas cidades representavam visões opostas do mundo. No século V a.C., o poderoso Império Persa tentou conquistar a Grécia. Os persas possuíam um dos maiores exércitos do planeta. Foi nesse conflito que ocorreu a famosa Batalha das Termópilas. Segundo a tradição, cerca de 300 espartanos liderados pelo rei Leônidas enfrentaram uma força persa gigantesca. Embora tenham sido derrotados, sua resistência tornou-se símbolo de coragem. Pouco tempo depois, os gregos conseguiram vitórias decisivas e expulsaram os invasores. A Grécia entrou então em sua chamada Era de Ouro. Atenas tornou-se um centro intelectual sem precedentes. Foi nesse período que viveram homens cujas ideias continuam sendo estudadas até hoje. Sócrates ensinava através de perguntas, incentivando as pessoas a pensar por si mesmas. Seu aluno, Platão, fundou uma das primeiras academias da história. E o discípulo de Platão, Aristóteles, tornou-se um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. Na mesma época floresceram o teatro, a matemática, a astronomia e a arquitetura. Muitas das bases da cultura ocidental nasceram nesse período. Quando as cidades gregas começaram a enfraquecer devido a guerras internas, surgiu um novo líder. Seu nome era Alexandre, o Grande. Treinado por Aristóteles,
Alexandre tornou-se rei da Macedônia aos 20 anos. Em pouco mais de uma década ele conquistou territórios que iam da Grécia até partes da Índia. Seu império foi um dos maiores da história antiga. Mais importante do que suas conquistas militares foi a disseminação da cultura grega. A língua, a arte e o conhecimento grego espalharam-se por 3 continentes. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido. Com o tempo, a influência grega começou a diminuir. Em 146 a.C., a Grécia foi conquistada por Roma. Curiosamente, apesar da conquista militar, os romanos absorveram grande parte da cultura grega. Existe até uma frase famosa: a Grécia conquistada conquistou seu conquistador. Ou seja, Roma venceu nos campos de batalha, mas adotou boa parte da filosofia, arte e conhecimento gregos. Mas o que aconteceu com a Grécia depois da antiguidade? Durante séculos, a região passou pelo Império Bizantino e posteriormente pelo Império Otomano. A independência grega só foi conquistada no século XIX. Hoje a Grécia é um país moderno localizado no sudeste da Europa. Sua população é de aproximadamente 10 milhões de habitantes. O turismo é uma das principais atividades econômicas do país. Milhões de pessoas visitam todos os anos locais históricos como a Acrópole de Atenas. Apesar de enfrentar desafios econômicos nas últimas décadas, a Grécia continua sendo uma das nações mais importantes culturalmente do planeta. Poucos lugares influenciaram tanto a humanidade quanto a Grécia. Da democracia à filosofia. Dos Jogos Olímpicos à ciência. Das lendas mitológicas aos impérios históricos. Mesmo após milhares de anos, o legado grego continua presente em nossa política, educação, arquitetura e cultura. E talvez essa seja a maior prova de sua importância. A Grécia Antiga desapareceu. Mas suas ideias continuam vivas. Capítulo extra: a mitologia grega, após Atenas e Esparta. Mas a influência da Grécia não veio apenas da política ou da guerra. Os gregos também criaram algumas das histórias mais famosas da humanidade. Segundo suas crenças, o mundo era governado por deuses poderosos que habitavam o Monte Olimpo. Entre eles estavam Zeus, o rei dos deuses; Poseidon; Hades; Atena. Muitos desses mitos inspiraram filmes, séries e livros que continuam populares até hoje. Curiosamente, diversos planetas, luas e até empresas modernas utilizam nomes retirados diretamente da mitologia grega. A influência dessas histórias ultrapassou os limites do tempo e continua presente na cultura mundial. Capítulo extra: o nascimento dos Jogos Olímpicos. Uma das maiores heranças da Grécia para o mundo surgiu por volta de 776 a.C. Os Jogos Olímpicos. Realizados na cidade de Olímpia, os atletas viajavam de diversas regiões para competir. Durante os Jogos, guerras chegavam a ser temporariamente interrompidas para permitir a passagem segura dos participantes. Ao contrário das Olimpíadas modernas, os vencedores não recebiam medalhas de ouro. A recompensa era uma simples coroa feita de folhas de oliveira. Mas a honra conquistada era considerada um dos maiores reconhecimentos possíveis. Mais de 2.700 anos depois, essa tradição continua viva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente qual civilização histórica você gostaria de ver no próximo episódio. Até a próxima!